Começando mais um vídeo aqui no canal do Plamissa, depois desse feriadou com muitos campeões aí no fim de semana. Tivemos Jack Draper perdendo para Casper Ruud no Saibro. O Ruud veio firme aí para essa vitória e também Sabalenka se sagrando mais uma vez aí campeã lá em Madrid. Bora falar desses jogos. Não esquece de deixar o seu like, o seu comentário, compartilha com aquele seu amigo que gosta de tênis também, confere se você está inscrito aqui no nosso canal, nos siga nas outras redes sociais e acho que eu falei tudo, né? Acho que é isso. Acho que é isso. Comenta, né? Falou? Eu falei. Bom, e gente, também, já aproveitando já que a gente falou das outras redes sociais, a gente fez uma série lá sobre o Big Three, falando aí sobre Federer, sobre Djokovic, sobre Nadal. Fizemos uma série aí de 3 episódios bem curtinhos, assim, pra falar um pouquinho sobre eles e ficou bem legal, então confere lá também. Acho que vale depois um dia a gente sentar e conversar aqui no YouTube, que daí é um vídeo longo, que dá pra falar com mais detalhe, né? Porque o Big Three merece, de repente a gente combinar, assim, quem sabe até uma live, não sei, a live que nunca sai aqui, né, nesse canal, pode ser. Mas então, bora falar das finais aí do final de semana? Eu sou o Roberto. Eu sou a Raquel. Verdade, a gente sempre esquece de se apresentar. Mas agora bora lá, vamos começar por quem? Bora começar pelos homens, pela ATP, depois a gente vai pra WTA, pode ser? Pode ser. Então, bora falar dos homens. Bom, o Draper tava buscando o primeiro título dele em Saibro, o Casper Ruud buscando o primeiro Masters 1000, tava, enfim, uma disputa, os dois eram jogando muito bem, né, o torneio. Sim, não tinham perdido nenhum set, né? Verdade, muito bem observado, e principalmente o Ruud já é um cara que já faz tempo, né, que mostra que no Saibro ele manda bem, né? Ele tem muitas vitórias no Saibro. Eu tava vendo aqui uns dados, ele tem 124 vitórias, ele tem 17 finais desde e 2020, 11 títulos. Isso, né? Desde 2020 isso. E ele já havia sido vice em 2 Masters 1000, né? Que você falou que é o primeiro aí dele de Masters 1000. De conquista. De conquista, porque ele tinha ficado em vice em Miami 2022, que daí é piso rápido, né? E em Monte Carlo 2023, que daí já era Saibro também. Mas esse número é muito bom. Desde 2020 ele tem 124 vitórias de 17 finais em Saibro, né? 17 finais e 11 títulos. Não, ele tava merecendo, né? Porque ele tem uma carreira aí super sólida, assim, se você for ver, né? E ele não tinha um título de Masters 1000. Então, impressionante, né? E ele sempre tá ali no topo do ranking. Topo. Tipo, o Ruud é um cara que tá sempre ali pelo top 5, né? Então, tipo... Exato. Top 5, né? Então... interessante mesmo pensar que ele nunca tinha ganhado um Masters 1000. E outra coisa sobre o Draper agora era que tava indo buscar até então o primeiro título dele num Saibro, que era uma questão mesmo, né? Tipo, como ele já vem performando muito bem esse ano, essa temporada, levou o Masters 1000 lá de Indian Wells. Era uma coisa de tipo assim, como que o Draper como vai ser esse cara que já mostrou que é muito bom na quadra rápida, como ele vai ser no Saibro, né? Tipo, a que momento ele vai começar também a mostrar toda essa potência, esse jogo incrível no Saibro, e acho que ele tá mostrando, né? Não, ele tá mostrando e ele teve chance, hein, gente? Principalmente ali no primeiro set do jogo. Ele começou quebrando, achei que ele ia surpreender ali. Exato, ele teve a chance, ele sacou ali pro primeiro set, né? Mas aí depois, nossa, ele perdeu, acho que 4 games, se eu não me engano, na sequência, assim. E daí não deu, né? Acabou virando aí o primeiro set, e daí o Casper Ruud acabou fechando em 7-5. Aí o Draper voltou melhor pro segundo, né? Conseguiu fechar em 6-3. Só que daí no terceiro set decisivo ali, não deu. O Ruud, ele realmente foi pra cima. E foi um jogão, porque o Casper Ruud, não tô falando isso porque já temos o resultado, gente, pela história, e eu imaginava que o Casper Ruud era um pouco mais favorito, mas assim, pouquinha coisa, era tipo 51% pro Casper Ruud, 49% na minha opinião, porque o Draper é um cara que, novo aí, que vem jogando muito, poderia de fato arrancar o título da mão do Ruud, mas o favoritismo tava um pouquinho pro Ruud, na minha opinião. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, mas assim, não só em termos de números, história do passado, favoritismo, mas em termos ali práticos mesmo de performance. O Ruud tava jogando muito, ele jogou muito o campeonato inteiro, mas cara, essa final, o que ele tava correndo,
indo por um lado e pro outro, sempre devolvia, era sempre mais uma bola. Sim. Sempre mais uma bola. Sempre, cara, Verdade. tava voando o Casper Ruud, voando. E ele teve um jogo, acho que foi na semifinal, que ele chamou o físio pra Sim. cuidar das costas dele. Teve um momento que eu sim, pensei, que todo mundo, "Ixi, será que vai dar ruim, né? será que ele Tipo, tá zoado?" será que ele vai chegar bem pra essa final? E no fim ele conseguiu, né? E ele melhorou muito também, eu tava vendo que ele aproveitou muito o saque no terceiro set. Ele aumentou aí, né? Então acho que isso fez também com que Eu tenho as ele... estatísticas aqui, deixa eu abrir. abre, amor, porque eu acho que isso foi bem importante. E ele aproveitou, ele teve 6 chances de quebra e ele conseguiu aproveitar uma, e daí isso fez com que ele ganhasse o jogo, né? Ele, no último set, que a gente faltou falar, ele fechou em 6-4. Então, com uma quebra só, ele conseguiu definir. Então, né? ele tava de fato sacando muito bem, mas assim, cometeu mais duplas faltas do que o Draper. Sim, eu acho que foi uma questão mais de aproveitamento mesmo do saque, principalmente de um set para outro. Assim, se você vê o segundo que ele perdeu para o terceiro, o que mudou basicamente foi principalmente isso, né? Foi principalmente esse aproveitamento do saque. Total. O aproveitamento dele, as duplas faltas foram maior no primeiro set, que ele fez 3, aí no segundo ele fez 2, no terceiro ele fez 2 também. Meio que... E o Draper, assim, deu aquela amargada, aquela derrota um pouco triste, principalmente por esse primeiro set, porque Total. tava muito na mão, assim, né? Tipo, era só ele definir. E ele não conseguiu, então quando passa muito perto, assim, é mais dolorido. E daí ele até falou, né, sobre isso depois ali no final. Ele falou pro Ruud mesmo, né, se dirigindo ao Ruud: você foi mais corajoso nos momentos-chave, essa derrota dói, mas vai me fazer melhorar. E ele conseguiu, e como eu estava dizendo, ele conseguiu também o Casper Ruud, estava jogando muito bem numa questão de defensiva. Tipo assim, olha só, o terceiro set, o Ruud teve 2 breakpoints contra ele no terceiro set. Ele conseguiu defender os 2. Apesar de que o Draper também foi muito sagaz, muito defensivo. Ele só não defendeu que foi o que definiu. Ele teve 6 contra ele, e ele conseguiu defender 5. Exato, poderia ter sido... Mas é que foi muito realmente, assim, se você olhar os números, estava muito parelho tudo. Se você ver as estatísticas do jogo como um todo, tá tipo igual. Os pontos ganhos, se eu não me engano, tá 50-50%. Tipo, então assim, foi realmente no detalhe, assim, se você for Poderia ver, ter né? ido pro qualquer um dos dois, assim, os dois jogaram muito bem. Mas eu ainda ouso dizer que, tipo assim, vai além dos números, né, o jogo. Vai pelo que você sente ali na energia. É uma coisa, eu sei que é meio abstrato dizer isso e tal, sobre energia, o que você estava sentindo, mas comenta aí também nos comentários quem viu a final, do tipo, você via que tinha uma coisa a mais ali no Ruud, entendeu? Ele tava querendo esse título que não vinha. Eu tava impressionado quanto ele tava correndo de um lado pro outro, assim, uma velocidade absurda, pegando todas as bolas e o Draper tava mandando só bola angulada, porrada, ele ia lá e pegava, o Casper Ruud ia lá e pegava. Bom, isso, né? vamos falar das... e só pra falar, o Casper Ruud é o 7º do ranking, então aí conseguiu voltar aí, né, porque ele tinha caído umas posições e tal. 7º do ranking, e o Draper é o 5º do ranking. Ó, uma ótima temporada pro Draper, hein? Sim, e vamos ver agora, porque vai todo mundo pra Roma, o Casper Ruud pode performar bem em Roma também de novo, né? Exatamente, vamos ver. Agora vamos para a WTA, Bora, que a Aryna Sabalenka, campeã, terceira vez em Madrid. Ela tá, assim, disparando no ranking, né, gente? Né? Assim, ela tá na primeira posição já, uma boa distância da Iga. E é isso, né? E a Iga tinha pontos a defender aí, né? Porque ela foi a campeã do ano passado, certo? A Iga foi a campeã do ano passado? Eu acho que era, né? Sim. Porque foi quando a Sabalenka chegou na final, porque acho que a Sabalenka chegou a 3 finais consecutivas, né? É isso, não é, amor? Só eu falei uma coisa e agora tô na dúvida. Mas eu acho que era isso mesmo, que ela tinha pontos a defender, e daí por isso que ela
caiu. Bom, mas é o terceiro título dela. Ela igualou a recordista aí, que também tem 3 títulos em Madrid, que é a Petra Kvitova. Todas as outras têm de 2 a menos títulos aí em Madrid. E ela empatou também um retrospecto aí contra a Gauff, né? Agora elas estão 5-5. E outra coisa também que aconteceu foi que ela devolveu a derrota sofrida na semifinal do WTA Finals do ano passado. Foi a Iga contra a Sabalenka. Exato. É isso aí, ela ganhou 7-5, verdade. Bem então, lembrado. a Iga, ela tinha pontos a defender, Sim, então muito. assim... Ela tinha 1000 pontos para defender. Exatamente, então isso ainda abre essa maior distância aí, ainda entre as duas, né? E a Iga tá realmente com alguns problemas que ela tem falado, né? Então vamos ver como ela continua aí na gira de Saibro, mas não tá fácil para ela. Mas sobre a Saba? Sobre a Sabalenka, como eu tava falando, 5-5 agora nesse head-to-head com a Gauff. Ela conseguiu devolver essa derrota amarga na semifinal do WTA Finals do ano passado. Então... e a primeira vitória sobre a Gauff no Saibro. Ela tinha perdido já pra Gauff em Roma, que inclusive vai começar agora em 2021. Então, bom, as duas ali, acho que elas estavam muito bem no jogo. Tanto uma quanto a outra, mas a Sabalenka, ela se impõe, né? A Sabalenka tava superior. Tipo assim, um tanto superior na real, porque... Não, acho que no primeiro set mais. No segundo, a Gauff tentou reagir. Tentou, porque ela errou muito. Só dupla falta, ela cometeu no jogo inteiro, ela cometeu 8 duplas faltas. Só no segundo set, ela cometeu 5 dessas 8, a Gauff. E tipo assim, você tá jogando contra a Sabalenka... Não, inclusive o último ponto do jogo, o match point da Sabalenka, ela ganhou o match point com uma dupla falta da Gauff. E acho que assim, a gente já falou sobre isso aqui no canal, que tem uma superioridade muito forte na WTA, na parte mais do lado feminino da Sabalenka, no sentido de que, cara, quando ela tá jogando... o que ela sabe, quando a bola tá entrando, quando tá dando as coisas certas para ela, fica muito difícil para as outras competidoras, mesmo para a Iga, mesmo para a Gauff, mesmo, sei lá, para a Mirra Andreeva, que tá crescendo bem agora, fica muito difícil para as outras, pelo o estilo de jogo da Sabalenka de ser superada, sabe? E aí você não pode dar umas bobeiras como essas de muita dupla falta no jogo, e acho que a Gauff acabou dando umas erradinhas. Ela até começou bem o segundo set, achei que ela começou melhor. Então, isso que eu senti, sabe? Teve a chance de sacar o segundo set pra fechar, pra fazer 1-1 e ir pro terceiro, mas não conseguiu, bobeou. Exato. Sem dúvida, ela jogou muito, não tô também, sabe, desmerecendo a campanha da Gauff, jogou muito bem no campeonato todo, jogou muito bem contra a Mirra, calou minha boca. É verdade. Inclusive no último vídeo a gente gravou durante o jogo dela com a Mirra, eu falei, a Mirra vai virar, que não sei o quê. Mas não, ela se impôs, né? O Gauff jogou muito, só que é isso, acho que você não pode bobear tanto contra a Sabalenka, sabe? Que querendo ou não, ela é superior. Eu acho que tipo, o masculino, a ATP, tá um pouco mais equilibrado assim do que a WTA. Eu acho que principalmente com essa questão de como a Iga tá dando uma caída, principalmente mental e tal, assim, no momento dela, eu acho que a Sabalenka tá começando a disparar muito. Olha o que você falou, ela é tricampeã, certo? Certo. Agora de Madrid. Sendo que dos últimos 5 anos, ela fez 4 finais. 2021 ela ganhou, 2022 ela não foi. Aí 2023 ela foi campeã, 2024 aí agora que a gente confirmou ela perdeu pra Iga. E 2025 ela ganhou. Campeã. Então tipo, dos últimos 5 anos ela foi pelo menos pra 4 finais e ganhou 3. Tipo assim, você vê como ela tá ficando muito superior assim o negócio. Não, então, gente, os números dela de 2025 mesmo, se você for ver, ela tem 31 vitórias no ano. É o maior número no circuito feminino. É a 18ª vitória dela em WTA 1000. Maior marca da temporada, e a gente tá falando só de 2025. 100% de aproveitamento contra top 10 em 2025. Não, isso é bizarro. Então, assim, 6 jogos, 6 vitórias. 100% de aproveitamento contra top 10. Exatamente. Esse dado é bizarro. E primeira jogadora a disputar essas 3 finais consecutivas que você tava falando em Madrid. Eu acho que a Sabalenka, ela tem... Isso é muito boa essa informação, 100% de aproveitamento contra top 10 esse ano. Eu acho que ela tem uma coisa assim...
Ela ainda joga... O jogo dela parece que ainda encaixa mais ainda contra quem joga muito bem. Tá ligado? Contra quem vai pra cima, quem joga muito bem. Aí, dá mais oportunidade pra ela. E é engraçado, né? Porque assim, mesmo que nem você estava falando, mesmo quando o jogo tá difícil pra ela, as bolas não estão... Mesmo assim, ela consegue achar um jeito de ganhar. É muito impressionante, assim, né? Como ela tem uma coisa a mais aí que faz ela ser muito competitiva em quadra. Eu acho que pra ganhar dela hoje você tem que ou torcer pra ela estar naqueles dias que dá uma pirada assim, erra tudo, ou você tem que jogar assim, as outras atletas têm que jogar tipo no limite do quanto elas jogam bem e tipo variando muito, fazendo a Sabalenka correr muito, mudando muito de direção. Você tem que ser uma dessas duas coisas, sabe? Pra ganhar dela hoje. Tá complicado. A Mirra conseguiu ganhar dela, né? Sim, mas jogando um absurdo. Exatamente. Sem assim quase errar, né? Tipo exatamente. Assim. E ela começou a errar. E de virada também, E a Sabalenka daí que também começou a errar no jogo. Sem dúvida. Não é impossível ganhar. Não é impossível, pelo amor de Deus. Mas a Gauff ontem teve chance, que nem a gente falou, teve chance de sacar. Não dá pra perder essas chances contra a Sabalenka. Teve chance de sacar pra fechar o segundo set. Então, assim, ela não é invencível. Mas, cara, tá ficando cada vez um pouco mais distante, sabe? Ela tá muito acima. Bom, é isso, gente. Depois voltamos para falar sobre Roma, que vai começar, exatamente. Vai voltar Sinner. Temos aí também muitos jogadores brasileiros que vão disputar o quali. Temos João Fonseca na chave principal. Muita coisa pra gente falar. Outra dúvida também sobre Roma, que vale para o nosso vídeo, falar da volta do Sinner, João também, né, voltando para jogar um campeonato tão importante, mas também, e Carlitos Alcaraz, com a sua então lesão, será que joga? Será que se poupa para Roland Garros? Porque o grande objetivo é Roland Garros. Vamos ver, né? O Djokovic já falou que não vai jogar, né? Então vamos ver aí como que vai ser esse retorno dele para Roland Garros direto, né? No sábado, assim, difícil. Mas assim, temos muitas coisas para falar de Roma. Quarta-feira a gente faz esse vídeo, que é quando começa também esse torneio tão incrível, tão legal que é Roma. E bom, é isso, né? Se faltou alguma coisa aí, gente, vocês querem comentar alguma coisa também sobre essas finais que a gente falou aqui, deixa aí nos comentários, que sempre acrescenta muito aqui pra nossa discussão e sempre faz a gente pensar um pouquinho também. Uma última coisa, rapidão, antes da gente encerrar. O repórter... desculpa, esqueci o nome do cara agora, pra dar crédito. O repórter da ESPN conseguiu fazer uma pergunta pra... Putz, comenta aí, por favor, o comentário, o nome dele. Eu posso colocar também depois um comentário fixado. Perguntou pra Sabalenka se ela vai jogar o WTA 250 que vai ter aqui em São Paulo. A notícia. Você chegou a ver isso? Não, eu não vi. Aí ela falou... que ela falou? Aí ela deu aquele papinho, né? De tipo assim, tem que ver, porque a agenda é muito complicada, tem um monte de coisa, compromisso e tal, mas assim, gostaria bastante. Enfim, já pensou a Saba aqui no Brasil? Nossa, gente, seria sensacional, porque você sabe que ela já tá com essa torcida aí do Brasil por conta do também namorado ali que é brasileiro, e ela tem essa relação muito legal com os fãs, né, assim, de todo mundo, mas com os brasileiros que são tão, assim, né, que chega e dá camiseta e dá as coisas pra ela e tal, então acho que tem uma relação ainda mais próxima. Bom, comenta aí se você gostaria de ver a Saba aqui no Brasil. E, bom, é isso, né, meu amor? Vamos para os próximos vídeos. Quarta-feira a gente fala, então, sobre Roma. A gente vira a página. Tchau, Madrid. Oi, Roma. E é isso. Deixa o comentário, deixa o like, confere as outras redes sociais. Muito obrigado pela sua audiência. Valeu. Tchau.